Capítulo 400, esgueirando-se no acampamento dos inimigos. Quanto mais perto estava do acampamento, mais rápida era essa sombra. No final, foi tão rápido que essa sombra era quase invisível a olho humano. Essa sombra foi tão rápida que não deixou rastros nem som no caminho. Como um fantasma, contornou todos os bloqueios e todas as torres de vigia e entrou no acampamento das tropas de Jax. Essa sombra era Fei, que mudou para o modo assassino. Depois que ele mudou para o modo assassino, ele era leve como uma pena e entrou em Jax como um relâmpago. Usando as habilidades do assassino, ele entrou com facilidade. A maioria dos territórios do Império de Jax eram desertos, e muitas pessoas de Jax viviam em estilo de vida nômade. Portanto, os soldados de Jax eram ótimos em montar tendas apropriadas em diferentes locais. Neste caso, eles estavam usando tendas triangulares. Essas tendas eram estáveis, fáceis de mover e nenhuma areia podia se acumular em cima delas. O topo das tendas era esférico e cada uma das tendas tinha cerca de 6 metros. Olhando de longe, pareciam numerosas pequenas colinas de areia, e seria difícil para os inimigos descobri-las. Sob o modo assassino, Fei usou a habilidade Manto das Sombras. O personagem assassino de Fei estava no nível 68, e usar essa habilidade permitiria que ele não fosse visto por inimigos a menos de 50 metros dele. Além disso, se ele quisesse, ele poderia cegar todos os inimigos a 20 metros dele e colocá-los em um estado de caos. Já que o personagem assassino oferecia habilidades secretas e habilidades de identificação de armadilhas, nenhum dos mestres guerreiros do lado de Jax podia localizá-lo, e as armadilhas mágicas que seriam acionadas por pessoas de fora eram inúteis na frente de Fei. Fei casualmente vagou dentro do acampamento de Jax. Com o Manto das Sombras ativado, Fei não será exposto a menos que ele tome a iniciativa e ataque alguém. Agora, ninguém podia sentir sua existência. Parecia que o acampamento de Jax era o jardim de Fei. Durante 30 minutos, Fei tinha passado por dezenas de milhares de tendas, e ele entendeu melhor a força de Jax. Desde que cresceram neste terrível ambiente natural, os soldados de Jax tinham mais resistência, eram mais ferozes e tinham melhores habilidades de combate em comparação com os soldados de Zenith. Depois que Fei fez uma triagem, ele já havia descoberto cerca de 700 guerreiros de nível de estrela baixo. Essa proporção de guerreiros de nível de estrela para soldados comuns era aterrorizante. Se aquele arrogante príncipe Firenton decidisse cercar a cidade das duas bandeiras, sem se importar com as baixas, Fei não estava confiante em defender com sucesso contra os invasores. Depois de mais 30 minutos, Fei finalmente encontrou a tenda onde o chefe dos inimigos residia. Esta tenda era apenas um pouco maior que as tendas para soldados comuns. Poderia conter uma dúzia de pessoas na capacidade máxima. Além disso, não havia nenhum símbolo nas tendas. A única coisa que separava essa tenda dos outros eram os 30 guardas do lado de fora. Parecia que este príncipe Firenton não era alguém que gostava de luxo pela aparência de sua tenda. Fei abrandou, engoliu uma garrafa de poção humana e usou o Manto das Sombras ao máximo. Como resultado, uma nuvem de energia translúcida apareceu em torno de Fei e cobriu uma área de 40 metros de raio em torno dele, e Fei foi capaz de passar pelos guardas com facilidade. Olhando de fora, parecia que esses guardas, que eram todos guerreiros de 3 estrelas, estavam atuando e fingindo não ver Fei. Vozes soaram dentro desta tenda. Sua Alteza. Enviei uma equipe de cavaleiros do Tigre da Areia para o oásis, Bergburg Oásis mais próximo para o envio de comida. Não se preocupe. O segundo lote de comida chegará em 3 dias. Fei ouviu alguém falando dentro da tenda iluminada. Ele encontrou um lugar no canto da tenda e espiou por uma fenda. O que surpreendeu Fei foi que, embora o exterior da tenda parecesse comum, o interior da tenda era luxuoso. Vários padrões deslizantes foram desenhados sobre as peles vermelhas escuras de algumas feras demoníacas desconhecidas, e uma lanterna mágica laranja perto da claraboia emitia luzes quentes.
com lâmpadas mágicas correspondentes nas paredes da tenda. Elas iluminavam a tenda e mostravam seu design limpo. Embora não houvesse uma fogueira dentro da tenda, estava muito quente dentro dela. Fei viu muitos caminhos mágicos nas paredes da tenda e sentiu a onda de energia mágica. Era óbvio que havia delicadas matrizes mágicas dentro da tenda que a mantinham quente. Havia cerca de 8 pessoas dentro da tenda. A maioria deles usava armaduras marrons com os capacetes nas mãos. Todos eles tinham íris marrons escuras e barbas grandes. Eles pareciam típicos guerreiros de Jax. No centro da tenda, um jovem bonito estava sentado em uma cadeira elegante. Ele era o príncipe Firenton, o guerreiro de 8 estrelas de elemento fogo e o chefe da tropa de Jax. A pessoa que acabou de falar era um dos generais, que tinha um nariz arrogante. Ótimo! O único elo fraco na nossa expedição é o nosso suprimento de alimentos. Se ficarmos sem comida, poderíamos apenas recuar por agora e desistir de conquistar a cidade das duas bandeiras temporariamente. O príncipe Firenton assentiu satisfeito ao responder. Depois de alguns pensamentos, ele acrescentou: General Denny, certifique-se de que este assunto seja resolvido. Fei se escondeu lá em silêncio e cuidadosamente ouviu tudo isso. Como um guerreiro de 8 estrelas, o príncipe Firenton ainda não conseguia sentir Fei, embora Fei estivesse a menos de 10 metros dele. Isso mostra como as habilidades furtivas do personagem assassino de Diablo Vorut eram surpreendentes. Se Fei quisesse, ele poderia assassinar este príncipe e deixar este acampamento silencioso e seguro. Não se preocupe com isso, Alteza. Esse general chamado Denny respondeu com confiança. Vou me certificar de que seja resolvido. Alteza, nós temos muito mais soldados do que a cidade das duas bandeiras. Se sacrificarmos um pouco mais soldados, conquistaremos a cidade com certeza. Por que não estamos dando tudo para conquistá-lo? Perguntou um general baixo e musculoso ao príncipe Firenton. Isso resultaria em muitas baixas. Como um mestre guerreiro como o rei de Chambord está aqui, não poderemos conquistar a cidade a menos que sacrifiquemos de 40.000 a 50.000 soldados. Embora o nosso império Jax seja enorme, não temos muita terra habitável. Além disso, nos faltam homens no império, e cada soldado de Jax é como um tesouro para o império. Não vale a pena trocar tantos soldados por esta pequena cidade das duas bandeiras. O príncipe Firenton rejeitou a proposta deste general sem hesitação. Ele balançou a cabeça e continuou. Além disso, estamos apenas no estágio preliminar da guerra, e só queremos testá-los. O império ainda não está pronto para uma guerra total. Precisamos esperar por uma oportunidade melhor. Porque nós simplesmente não passamos pela cidade das duas bandeiras e invadimos a região noroeste de Zenith. Poderíamos reunir muitos recursos. Existe uma cidade antiga perto daqui, outro general recomendou. Uma expressão estranha apareceu no rosto de príncipe Firenton. Após uma breve pausa, este príncipe balançou a cabeça e disse: Não precisamos discutir essas questões. Nós não poderíamos tomar a decisão. O imperador Fuji, Sua Majestade e o quartel-general militar já decidiram conquistar a cidade das duas bandeiras primeiro, e deve haver uma razão para isso. Antes de conquistarmos esta cidade, não devemos invadir os territórios internos do Zenith. Todos os generais caíram em um momento de silêncio. As ordens do quartel-general militar de Jax confundiram esses generais. Não se tinha certeza do que aqueles oficiais do quartel-general militar de Jax temiam, mas eles não queriam entrar e invadir a Zenith diretamente. Sua estratégia cuidadosa e hesitante frustrou os generais da linha de frente que estavam acostumados a dirigir e enfrentar batalhas. Nesse momento, um guarda entrou na tenda e entregou a príncipe Firenton uma carta secreta. Depois que este príncipe se levantou e leu a carta, seu rosto mudou de cor. Ele passou a carta para os generais na frente dele e disse: Droga! Este rei Alexander é um personagem assim. Ele é direto e cruel. Essas bolas. Ouvi dizer que ele criou a lei das 12 tabuletas que, segundo se dizem, era a lei do santo, e pensei que isso fosse um exagero.
Agora parece que esse homem tem suas especialidades. Em apenas um dia, ele foi capaz de agarrar a cidade das duas bandeiras, que estava dividida, e transformá-la em uma chapa de ferro. Assim como eu suspeitava, este homem será o maior obstáculo que enfrentaremos no caminho para o leste. Os outros generais também leram a carta e começaram a conversar entre si. Fei ouviu as conversas deles e ficou surpreso também. Nessa carta, registrava tudo o que aconteceu depois que o segundo cerco do dia terminou. Continha os detalhes sobre a execução dos líderes das 7 famílias nobres, a rendição das 29 famílias nobres e a construção da milícia. Nenhuma informação importante foi omitida, e não houve um único erro nela. Como? Esta carta deve ser do interior da cidade das duas bandeiras. Então, há um traidor na cidade das duas bandeiras. E a posição dele ou dela não é baixa, caso contrário, ele ou ela não seria capaz de gravar tudo o que aconteceu na cidade das duas bandeiras. Com esses detalhes, essa carta até incluiu todas as palavras que eu disse na torre de vigia do portão oeste.